tudo o que você precisa saber sobre colágeno. Fala galera, bem-vindos ao meu podcast, eu sou o Luca Baeta e hoje é dia de falar sobre suplementação. Mas primeiramente vamos aos recados iniciais. Número 1, vai lá no iTunes Store ou no seu agregador de podcast favorito e coloca para seguir. Faz o teu comentário e avalie com 5 estrelas para ajudar na visualização por mais pessoas. Número 2, indique esse ou outro episódio para alguém que você acha que vai se interessar pelo tema para a gente trocar ideia e conscientizar mais gente. E número 3, eu vou deixar aqui a oportunidade para você que me ouve participar enviando suas dúvidas. Você pode enviar a tua pergunta para o e-mail profbaeta@gmail.com ou pelo Instagram @profbaeta. Vamos lá para a pauta. O episódio de hoje, ele veio de uma pergunta bem básica que sempre aparece quando o assunto é colágeno. O colágeno, afinal, funciona? Várias pessoas perguntam essa mesma pergunta ou variações dela na internet, então é um sinal, né? Para a gente poder começar essa conversa, vamos estabelecer algumas coisas sobre a nossa pele, sobre colágeno e sobre proteínas. A primeira coisa é que a nossa pele é o maior órgão do corpo humano e também é a principal barreira entre nós e o ambiente externo. Não deve ser mistério para ninguém essa informação. Então vamos lá. A gente tem aquela camada externa, que é a epiderme, que tem essa função de proteção contra o meio externo. Aí temos a derme, que é aquela camada intermediária, que é justamente onde o colágeno e a elastina atuam. Também é nessa camada que a gente encontra os vasos sanguíneos que nutrem a epiderme a partir da camada basal, onde a gente tem a regeneração celular. E por último, a gente tem a camada da hipoderme, que é aquela camada mais interna, onde tem, por exemplo, o tecido gorduroso. E é também onde tem aí algumas funções biológicas, como a manutenção da temperatura corporal e acúmulo de energia. Dentre os principais componentes da pele, a gente vai encontrar lá o colágeno, a elastina, o ácido hialurônico, e todos eles têm um papel importante na manutenção da estrutura e da hidratação da pele. Vamos lá. A pele não é só colágeno, elastina e ácido hialurônico, tá? Tem outros componentes também, mas os principais são esses aí. O colágeno que a gente tem na pele, ele é produzido principalmente pelos fibroblastos, que produzem 3 componentes da matriz extracelular da nossa derme. As fibras de colágeno, as fibras elásticas e o proteoglicano. E eu não vou entrar em detalhes aqui para essa conversa não ficar muito bioquímica, porque o objetivo disso aqui é facilitar a comunicação. Então vamos lá. Essa matriz extracelular da derme, que é rica em colágeno, basicamente é o que vai, entre aspas, ali, criar a nossa pele, é o que também vai reparar danos nela. E além do colágeno também ser o tecido conectivo mais abundante na derme, junto da elastina, eles são responsáveis pela flexibilidade, força e sustentação da pele. O colágeno em si, a palavra, né, é um termo bem antigo. Ele foi criado para dar nome ao adesivo natural, né, que era obtido quando a gente cozinhava ossos de animais. Então ele deriva do grego cola, que é tipo um K-O-L-L-A, né, é literalmente cola no português. E tem um sufixo que é algo similar a um gen, que significa ali alguma coisa ali perto de produtor. Ou seja, a ideia do colágeno vem de produtor de cola. Mas na ciência, o colágeno ele é uma família de proteínas estruturais encontradas na matriz extracelular de tecidos animais. Nos mamíferos, nós inclusos, cerca de 25 a 35% de toda a massa proteica corporal é do colágeno. Até o momento, a gente tem classificação de 30 tipos de colágeno, só para você ter uma ideia. E a discussão que está em aberto ainda é para o colágeno tipo 2 para dores articulares. Só que é importante entender que o objetivo com o uso desse colágeno tipo 2 não deve ser repor a cartilagem, porque isso não acontece. E ainda faltam evidências mais robustas acerca desse tipo específico de colágeno, e a discussão está girando em torno do uso do tipo 2 não hidrolisado, porque, na teoria, o objetivo de não ser hidrolisado
seria para ele não ser digerido nem absorvido, ele chegar lá no intestino e dessensibilizar alguma célula de imunidade que a gente tem lá, tipo a placa de Peyer. E com isso diminuir um pouco a inflamação e a dor articular em caso de artrose. Só que, de novo, isso tudo ainda é controverso, não tem nenhuma boa evidência corroborando isso, é só teoria. E o colágeno, assim como outros suplementos nutricionais, como whey protein, creatina e por aí vai, ele no máximo ele age como um coadjuvante. Ou seja, assim como no whey protein, creatina e blá blá blá, a gente precisa também considerar todos os fatores extrínsecos e intrínsecos que contribuem para o envelhecimento ou para o objetivo, né? Como mudança de estilo de vida, mudança no ambiente, para prevenção e tratamento de danos na pele, aqui no caso do colágeno. Então, não adianta só tomar colágeno e você não beber água, não fazer atividade física, não dormir bem, ficar comendo muito alimento ultraprocessado, cheio de açúcar e gordura, se empanturrar de doces. Primeiro porque você ingerir colágeno para ficar com cabelo, pele e unhas mais fortes é igual comer carne de gatinho para virar um gatinho. Segundo, porque de forma similar a todas as proteínas ingeridas, seja como comida ou como suplemento, quando o colágeno é digerido no trato gastrointestinal, ele é degradado em aminoácidos e peptídeos no intestino para ser absorvido. E o nosso organismo ele não tem essa consciência de perceber: eu estou ingerindo colágeno, então é para formar colágeno e levar tudo isso lá para o cabelo, para a pele e para as unhas. Não é assim. Tá? Como toda proteína, ela vai ser quebrada em partículas menores, que são os aminoácidos, e esses aminoácidos vão para todas as partes que precisam de qualquer aminoácido para formar alguma proteína, que pode ou não ser o colágeno. E a gente tem muitos outros destinos para os aminoácidos, não é só para proteção do cabelo, pele, essas coisas, tá? Então a gente tem formação de aminas biogênicas, temos formação de hormônios peptídicos, temos a formação de proteína do plasma, de proteínas estruturais, que nessas proteínas estruturais é aí que entra o colágeno, é onde entra músculo, por exemplo. A gente tem formação de enzimas, de imunoproteínas, proteínas transportadores e por aí vai. Então, o colágeno não tem GPS de bunda, não tem GPS de cabelo, de unha, de pele. O colágeno vai ser quebrado em vários aminoácidos e esses aminoácidos vão para o corpo todo, para onde estiver precisando, tá? Então, o destino de todo aminoácido que a gente ingere vai variar de acordo com a necessidade fisiológica de cada tecido e dependendo do equilíbrio dinâmico das proteínas teciduais com os aminoácidos ingeridos pela dieta e os aminoácidos que já estão circulando lá no sangue. Então, vamos lembrar também das aulas de biologia do ensino médio, onde você aprendeu que não temos reserva de proteína nos humanos. Então, a perda de proteínas resulta em alterações na estrutura celular, resultando em alguma pequena perda de funcionalidade do tecido. Você vai morrer por causa disso? Não, até porque a perda é de pouquinho em pouquinho em pouquinho, tá? É por isso que é importante ingerir proteína sempre. É essencial para a nossa vida. Porque o que a gente tem não é reserva de proteína. O que a gente tem é um processo dinâmico contínuo de síntese e catabolismo proteico, que é específico para cada tecido. E é o que a gente chama na ciência de turnover proteico. E aí a gente tem que falar da famosa vida média, ou meia-vida, né? A vida média, né, a meia-vida de uma proteína é o tempo que o organismo leva para renovar a metade da quantidade dessa proteína. E a velocidade desse turnover proteico depende da função da proteína e do tipo de tecido que ela forma, né? Para ter uma ideia, na pele a gente perde e renova cerca de 5 gramas de proteínas por dia. É bem pouco se você parar para pensar, só que esse pouco faz diferença se você tem uma dieta pobre em proteínas, se você não ingere proteína suficiente. E sabe qual é a meia-vida do colágeno, que é uma proteína estrutural? Cerca de 365 dias. De novo, leva cerca de 365 dias para que o seu organismo renove metade da quantidade de colágeno no seu corpo.
Precisa desesperar e gastar grana à toa com esse suplemento? Definitivamente não. E para formar o colágeno, a gente precisa que os aminoácidos estejam disponíveis ao mesmo tempo no organismo. Isso é ridiculamente fácil, já que os aminoácidos que formam o colágeno são os aminoácidos não essenciais, que a gente já produz internamente, e eles também são muito fáceis de ingerir na nossa alimentação habitual. Pensando por esse lado, outras fontes de proteína de alta qualidade, como o whey protein, são muito mais eficazes para a melhora do cabelo, da pele e das unhas, justamente por terem uma composição de aminoácidos, um aminograma, mais completo junto da matriz alimentar. Muitos dos estudos que a gente vê aí que são favoráveis ao colágeno foram patrocinados por laboratórios que fabricavam ou vendiam colágeno ou foram encomendados. Então a gente já vê que a gente pode ter aí um viés escondido ali, que é importante, tá? E para vocês verem como a produção de colágeno se dá, você não precisa gastar com ele pronto no formato de suplemento. A gente precisa de glicina, prolina e hidroxiprolina. São 3 aminoácidos ali, mas você também precisa da presença de vitamina C para ocorrer, além também dos chamados retinoides, que são componentes derivados da vitamina A. E os retinoides, na verdade, uma curiosidade sobre os retinoides, sim, eles têm boas evidências mostrando maior eficácia no bloqueio da degradação do colágeno em um nível molecular, enquanto estimula a produção do colágeno. Então, de forma bem mais fácil e bem mais prazerosa, ao invés de consumir o pozinho com gosto artificial pra caralho, que não tem como afirmar que esse colágeno vai agir no que você quer, basta comer alimentos com todos esses elementos. E aí você já fica perfeitamente suprido. Então, para a glicina, por exemplo, é só pensar em alimentos que contêm proteína. Carne de porco, frango, boi, ovo, por exemplo. Para prolina, a gente tem aí na clara de ovo, no repolho, em aspargos, cogumelos. A vitamina C, por exemplo, também é bem moleza. Só você pensar em frutas cítricas, laranja, limão. Você pensar também em brócolis, pimentão, morango. Para o retinol, por exemplo, pensa em fígado, em gema de ovos, em leite integral, em manteiga, queijo e outro derivado. Uma outra coisa para você ficar atento é que o colágeno tópico, aquele que você passa como um creme, também não surte qualquer efeito, porque ele falha em atravessar a epiderme e atingir a derme, que é exatamente onde o colágeno tem que agir. Ah, mas eu uso um creme que tem colágeno e eu sinto a minha pele super saudável. Será que é o colágeno que fez isso? Será que não é a combinação de outros compostos que tem no creme? Será que, na verdade, não é o creme, mas sim porque você já ingere boas quantidades de proteína na dieta? Será que é porque você está tomando mais água e não percebeu? Então, o grande problema nessa história toda é que a indústria fica marketizando a ciência. Isso é extremamente deletério, porque cria falsas crenças nas pessoas. O marketing pega aqueles raciocínios de ciência de boteco e transforma em um discurso persuasivo que parece fazer sentido na cabeça de boa parte da galera. Mas sabe por que faz tanto sentido assim? Porque a maioria das pessoas não é letrada cientificamente. Aí qualquer coisa que pareça fazer algum sentido lógico, as pessoas acreditam por falta de capacidade para checar os fatos. E isso é difícil. Checar os fatos de algum artigo científico não é fácil. Você não lê um artigo científico da mesma forma que você lê um livro de romance, por exemplo. Não é a mesma coisa. E outra coisa, não é porque tem artigo científico que aquela informação é válida. Você tem que saber verificar se tem viés, você tem que saber verificar se a metodologia usada é correta, você tem que verificar se o controle metodológico por cegamento, de randomizações, de controle por placebo, você tem que ver se isso foi feito de um jeito bom. Então não é simplesmente ler como um texto corrido, como uma história de ficção, ou como você lê um livro de romance. Tá? E aí cai naquele negócio daquela propaganda, Ah, se a propaganda está mostrando que é assim, e ela mostrou um monte de gente feliz na propaganda, tendo resultado, e ficando com a pele, com cabelos brilhosos e lindos, então tem alguma coisa certa ali, Porque aparece aquela animação, que muitas propagandas fazem, coloca aquela animação 3D, que é como se fosse um corte da camada da pele, e aí vem todas aquelas células bonitinhas penetrando na pele. Aquilo lá é animação, aquilo lá não é uma filmagem real de como acontece na pele. E tudo aquilo pode ser manipulado. E eu vou dar um spoiler.
Essas pessoas das propagandas, elas são pagas. Existe um roteiro para propaganda e os marqueteiros eles não vão contratar pessoas para figurar na propaganda para jogar contra o produto deles, né? Aí seria burrice, porque o objetivo deles é vender o produto. Então não faz sentido contratar figurantes para chegar na frente da tela e ficar triste, todo deprê, ou falar que o produto não funciona. Então, por que não tem muito uso para o suplemento? Porque o colágeno em si, ele é uma proteína de baixíssimo valor biológico. A composição de aminoácido dele é pobre em aminoácidos essenciais. O que são esses aminoácidos essenciais? Aminoácidos essenciais são aqueles que a gente não sintetiza, mas que eles são necessários para o funcionamento do nosso corpo. E o nosso corpo ele é incapaz de sintetizar cerca de metade dos 20 aminoácidos disponíveis aí para a nossa ingestão. Esses a gente precisa ingerir através da dieta, seja comendo alimentos ricos em proteínas ou suplementando e por aí vai. Os aminoácidos não essenciais também são necessários para o funcionamento do corpo, mas eles são sintetizados a partir de alguns metabólitos. E o colágeno ele é feito de aminoácidos não essenciais. O que muita gente usa como argumento é que o colágeno tem um valor intrínseco positivo pelo fato dessa mesma composição de aminoácidos ser equivalente à composição do nosso tecido conectivo. As nossas cartilagens, por exemplo, são feitas principalmente da matriz extracelular, né, que tem aquela rede de proteínas, como o colágeno tipo 2, interagindo com polissacarídeos, como, por exemplo, o ácido hialurônico e o sulfato de condroitinas, que são sintetizados e secretados pelos condrócitos. Mas, de novo, os aminoácidos do colágeno são os chamados não essenciais, que a gente já produz. Se você quer melhorar a pele, cabelo e unhas, para de gastar dinheiro com suplemento de colágeno. Ah, professor, então faz mal tomar colágeno? Não, não faz mal. Só que não cumpre com o que promete. Ele vai fornecer ali alguns aminoácidos, só que são aqueles aminoácidos que você já sintetiza de forma fácil e suficiente pela sua alimentação básica. Basta comer carnes, vegetais, frutas cítricas, legumes e pronto, matou a questão. Então, a gente tem aí também uma tabela que mede a qualidade da proteína em suplemento de proteínas e alimentos integrais e dá 2 pontuações para cada, baseado no PDCAA, que é a sigla em inglês para digestibilidade de proteínas corrigida para o score de aminoácidos, que, por exemplo, é o método atual para avaliar a adequação de aminoácidos essenciais no determinado alimento ou dieta e temos também o valor biológico de fontes comuns de proteína. O valor biológico de uma proteína corresponde à proporção de nitrogênio absorvido, que é retido pelo organismo, para manutenção e crescimento celular. Esse valor biológico é determinado pela presença de aminoácidos essenciais, ou seja, a gente tem que ter ali a presença de leucina, isoleucina, valina, lisina, metionina, triptofano, fenilalanina, treonina e histidina. Nenhum desses aminoácidos compõe o colágeno. As consideradas proteínas de alto valor biológico são aquelas que apresentam essa combinação de aminoácidos essenciais mais próximas possíveis da combinação presente nos tecidos humanos. E um cálculo que a galera faz nisso aí é também a fórmula que considera o total de proteína ingerida na dieta e excretada através da urina e fezes. Então, o valor biológico é igual a nitrogênio retido dividido pelo nitrogênio absorvido. Tá? Mas beleza, sabe onde que o colágeno está naquela tabela de avaliação de qualidade proteica? Está lá no 0, velho. Para você ter ideia, o amendoim ganha do colágeno. O PDCA dele é de 0,51 e o valor biológico de 43 na escala da tabela de 0 a 100. As maiores qualidades de proteínas são, do maior para o menor, o whey protein isolado, leite integral, ovo inteiro, soja, tofu, frango, carne, feijões, ervilha, arroz e amendoim. O colágeno está lá no fundo do poço, velho, com 0 nesses scores. Por que então algumas pessoas tomam e alegam melhora?
tem algumas hipóteses. Uma delas é que o suplemento de colágeno que elas tomam não tem só colágeno. Isso, inclusive, é o que acontece na maioria esmagadora dos estudos que falam bem do colágeno. Eles não fizeram esse controle dos ingredientes, não isolaram o colágeno. Tanto é que, olhando a lista de vários desses colágenos usados nos estudos, a gente encontra vitaminas, minerais, antioxidante, coenzima Q10, ácido hialurônico, sulfato de condroitina. Nessas condições, é impossível afirmar que o efeito é por causa do colágeno ou se é de algum outro composto. Até então, não tem nenhum estudo em humanos que foi bem delineado, sem viés de patrocínio e que tenha sido bem controlado por placebo. Não tem nenhum que ateste que o colágeno que a gente ingere age no cabelo, pele, unhas, ossos, como a indústria divulga nas propagandas. Outra hipótese é que o consumo de proteína da pessoa estava ridiculamente baixo, e aí a pessoa, ao começar a tomar o colágeno, a única coisa que está acontecendo ali é que ela está ingerindo algumas proteínas mais, ponto. Mas não é o colágeno entrando ali e indo no cabelo, nas unhas e na pele. Esse benefício estético, em última instância, ele é conseguido mais facilmente, de forma mais inteligente, adequando as proteínas totais no seu dia. E tem também uma outra hipótese que é simplesmente o efeito placebo. A pessoa quer acreditar que o negócio faz efeito, que associa qualquer desfecho, por menor que seja, ao colágeno. Então, uma coisa que a gente não pode esquecer é que o método científico ele é importante para a nossa sobrevivência como espécie. Se você ignora o método porque você criou uma relação estética com o produto, você não tem moral nenhuma para julgar quem, por exemplo, acredita em terra plana. Então, bora parar com essa bobagem de acreditar na ciência só quando ela te convém e descartar outras coisas só porque elas batem de frente com alguma crença tua. Então, essa conversa do comigo funciona é balela, tá? As diferenças que a gente tem entre os seres humanos, que incluem aspectos relativos à composição corporal, ao risco para ocorrência de doenças e para a necessidade de nutrientes, são determinados por apenas 0,5% das variações no nosso genoma. Ou seja, a gente tem 99,5% de similaridade na sequência de nucleotídeos do nosso DNA humano. Então, a gente é essencialmente igual. Então não tem esse negócio de falar que para mim funcionou. Não tem isso não, tá? Então esse é um daqueles suplementos que eu diria que se você está decidido que você quer de fato um suplemento a despeito da sua alimentação, é melhor você pegar esse dinheiro e você gastar com whey protein, com creatina, com proteína de soja, porque esses vão fazer muito mais efeito para o que você espera e também vão valer cada centavo. E vamos encerrar esse episódio de hoje, tá? Eu espero que tenha ficado claro aqui que o colágeno em si, ele é importante para o nosso corpo. De fato, ele faz parte da estrutura do nosso corpo. Só que suplementar o colágeno não tem efeito claro, robusto e nem significativo. É um dos casos de jogar dinheiro no lixo praticamente. E se você já tem um pote de colágeno em casa porque você comprou meio na dúvida, não precisa jogar fora, porque mal não vai fazer. Só que também não vai surtir qualquer efeito significativo. Vai tomando trem até acabar, só que não compra de novo. Investe esse dinheiro em suplemento que funciona de verdade. E se você ainda estava considerando comprar colágeno para melhorar o aspecto da pele, do cabelo, das unhas e tal, para, né? Por favor. Vai comer carnes, ovos, frutas, vegetais, que você vai estar fazendo muito mais pela saúde do cabelo, pele e unhas do que jogar grana fora com colágeno. E se você for insistir em suplemento, compra whey protein. Ou se você for vegano, compra aquelas proteínas misturadas que tem proteína de arroz, ervilha e soja no mesmo pote. Vai ser 1000 vezes melhor. E você já sabe, se você quiser um plano alimentar personalizado para você, sem firula e sem complicação, ou um planejamento de treino personalizado, manda mensagem lá no Instagram, @profbaeta, ou entre no site www.lucabaeta.com.br. Obrigado pela audiência e se você gostou, compartilhe esse episódio nas suas redes sociais. Isso vai me ajudar bastante, valeu? Até o próximo episódio.